Amém. Amém. Boa tarde, queridos. Agora eu consigo ver todo mundo. Estou de volta depois de alguns dias de descanso e é uma alegria, a gente se sente em casa quando está aqui com vocês de volta. O Senhor foi gracioso comigo e com a Deise, nos permitiu desfrutar um pouco de um pedacinho do paraíso aqui na terra. Passamos uns dias na Ilha Grande, lá em Angra dos Reis. Se você não conhece, faço votos que você conheça, um lugar incrível. E nesse período sabático de descanso, o verso 1 do Salmo 91 me acompanhou todos esses dias de descanso, dias de férias. Eu remando naquela imensidão azul, vinha fortemente ao meu coração: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aleluia, aleluia. A NVI vai me perdoar, mas esse versículo está gravado no meu coração na versão antiga. Mais de 30 anos do Evangelho, decorei versículos na versão antiga, mais do que na NVI. Amados, descansar sabendo que a nossa vida está nas mãos do Todo-Poderoso é algo que de fato traz paz para o nosso coração. Isso é que revigora as forças. Isso é que enche a gente de fato de alegria e de uma paz indizível. Aquela paz que só é possível, você só experimenta se de fato você teve um encontro real com Jesus, se de fato você vive à sombra do Onipotente. Isso é maravilhoso, mas o tempo não para, o período do descanso acabou, voltamos para Itaipu. Aí na terça-feira dessa semana, eu estava me preparando aqui para vir para a igreja, qual a notícia que aparece no meu WhatsApp logo pela manhã? Fatinha acabou de ser assaltada, mão armada. E aí, irmãos, antes mesmo de eu pronunciar qualquer palavra de espanto, o Espírito Santo instantaneamente me lembrou: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor onipotente descansará. Aí mesmo sem saber de mais nenhuma notícia, eu tinha absoluta certeza que a nossa irmã estava em paz, estava nos braços, no abrigo do Altíssimo, que nada havia acontecido com ela. Depois soube de outros irmãos aqui da igreja que sofreram o mesmo dano, o mesmo susto. Paulo Chagas, a esposa, a nossa irmã Valéria também, da célula eu ia falar o Rodrigo Cosmo, o Rodrigo é o supervisor da célula da Valéria. Enfim, Gisele, da célula da Gisele Ardoim, que tiveram também seus bens assaltados, assim, à mão armada, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está seguro, pode descansar nos braços do Pai. E aí, meus irmãos, como não meditar nessa tarde, no início de noite, com os amados, no Salmo 91? Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 91, um salmo belíssimo, de autor desconhecido. Ele não tem uma autoria definida, mas alguns estudiosos acreditam que seja de autoria de Moisés, porque todas as palavras, a estrutura do Salmo lembra muito o Salmo 90. Então muitos teólogos acreditam que o Salmo 91 também tenha sido escrito por Moisés. Ainda sobre o Salmo 91, espero que você já tenha encontrado, aí você pode olhar aqui para mim. É lamentável lembrar que algumas pessoas utilizam esse salmo movidos pela superstição. Absurdamente leem e repetem o texto, as palavras desse salmo, como se fosse um mantra, uma mandinga mágica capaz de espantar mal-olhado, espíritos ruins. Deveria espantar insensatez. É tão triste como que a pessoa pode usar um salmo, uma passagem do texto sagrado, como uma espécie de amuleto. E você de vez em quando encontra alguns carros com a Bíblia aberta no Salmo 91, no painel do carro, pegando sol, aquela folha toda amarelada, já esturricada. E não é difícil encontrar em algumas casas, no móvel da sala, uma Bíblia gigante aberta no Salmo 91, como se fosse também uma espécie de amuleto dentro de casa. Isso é lamentável. Se você já fez isso ou ainda faz isso, por favor, peça perdão ao Senhor, peça perdão a Deus e não faz mais isso não. Não existe cristão supersticioso. Não existe nenhuma ligação do cristianismo com a superstição. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo jamais acreditará
que repetindo textos bíblicos como se fosse uma espécie de reza, algo mágico vai acontecer. Aquele que descansa à sombra do Onipotente não usa o texto sagrado como um amuleto para espantar mal-olhados, de forma alguma. Aquele que é guardado pelo Todo-Poderoso não consulta horóscopo. Aquele que é guardado pelo Todo-Poderoso não pratica nenhum tipo de superstição. Orar no monte, por exemplo, meus irmãos, muitos cristãos utilizam essa prática como uma estratégia de superstição. Tem uma romaria para o monte aqui em Várzea das Moças, que é um negócio de superstição. A mesma oração que você faz no secreto do seu quarto é a mesma que você faz em qualquer monte. Só que lá você vai ser picado por mosquito de egípcio, pode pegar dengue, zika, alguma outra coisa. Dentro do seu quarto, se você usar um remédio, não vai pegar. Que coisa triste e lamentável. Principalmente essas superstições de ano novo. Como é triste a gente ver cristão usando roupa branca no dia 31 de dezembro. Irmão, usa roupa branca o ano inteiro, mas no dia 31 bota colorida, né? Floral, tropical. A fugida aparece do mal. Cristão pulando 7 ondinhas. Pula em Taquatiara quando tiver com mar grande. Pula 7 ondas, se você permanecer vivo, aí você pode falar, é aquele que habita. Isso tudo é no mínimo lamentável, lamentável. Mas voltando para o Salmo, que é uma bênção, essa passagem é uma imponente confissão de fé. É um testemunho lindo de uma vida que confia e descansa totalmente no cuidado e na proteção de Deus. O Salmo 91 pode ser dividido em 3 partes, ou dividir o Salmo em 3 partes para facilitar a nossa compreensão. Então, do versículo 1 ao versículo 8, o autor deixa claro que o abrigo seguro da nossa vida é o Senhor. Anote isso, o abrigo seguro da nossa vida é o Senhor. E aí eu vou ler com vocês e expondo, a cada 2 versículos eu vou expondo o texto sagrado. Acompanhe comigo agora, no verso 1, na sua Bíblia NVI, está escrito assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Até aqui. O salmista inicia o texto expondo quem é a sua fonte de paz e de segurança. Ele deixa claro e, de certa forma, exorta a todos os leitores do seu poema a buscarem o mesmo refúgio no Senhor. E aí no verso 2, ele de forma ousada, empolgada, ele declara: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Ele fala, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, é o Senhor da minha vida, Ele é o meu Deus, é nele que eu descanso, é nele que eu confio, é nele que a minha vida está segura. Eu e você podemos fazer essa mesma declaração do salmista. Quem é o Senhor da nossa vida? Em quem você descansa e se refugia? É na força do seu braço, nos seus bens materiais, no seu intelecto? Quem é o Todo-Poderoso da nossa história? Hoje nós sabemos de quem o salmista estava falando aqui, nesses 2 primeiros versos. Quem é Altíssimo? Quem é o nome que está acima de todo nome? Quem é o detentor de toda autoridade sobre o universo? Aquele que prometeu que estaria com os seus até a consumação dos séculos. Esse salmo fala o tempo todo de Jesus, aleluia, aleluia, é o Senhor Jesus. Mateus 28, 18, Jesus fala isso para os seus discípulos. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, aleluia. O Senhor Jesus é o Todo-Poderoso, é o nosso Onipotente, o Altíssimo. O Salmo 91, do início ao fim, aponta para Jesus. Não saia daqui hoje à tarde ou hoje à noite sem a certeza de que Jesus é o Senhor da sua vida, da sua história, amém? Não saia daqui sem essa certeza de poder descansar a sua vida no poder, no cuidado de Jesus Cristo.
No verso 3 e 4, o autor faz referências a situações reais de risco que nos cercam, mas dos quais o Senhor tem total soberania e controle. Ele vem falando de coisas perigosas que aconteciam na realidade da antiguidade e que, se a gente for olhar para a nossa vida nos dias de hoje, não mudou absolutamente nada. E aí ele fala, versículo 3, o Senhor, o Altíssimo, o Onipotente, Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Amém. Como nos dias de hoje, o perigo oculto é algo que a qualquer momento pode nos abater. Você está chegando em casa, vai estacionar o seu carro, vai entrar na sua garagem e o perigo oculto aparece. Mas ainda assim o autor deixa claro que a fidelidade de Deus às suas promessas é o nosso escudo, é a nossa proteção. O perigo oculto pode aparecer, mas nada vai nos abater. Amém? Se você é do Senhor, Ele está nesse momento te guardando e te protegendo. Aleluia, aleluia. O salmista descreve ameaças físicas, reais, mas ele também, da forma como ele escreve, parece ter o entendimento, o entendimento de que Deus também nos protege de ameaças espirituais. Segue aqui o versículo 5. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, quem é essa peste que se move sorrateira nas trevas? De quem o salmista pode estar falando? Isso me lembra muito a característica do inimigo das nossas almas. E aí ele fala, você não vai ter medo dessas coisas. O Senhor é contigo, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A informação mais importante está no início do versículo 5. Você não temerá essas coisas, o medo não vai te abater. Aleluia, aleluia, o medo não vai te paralisar. Essas coisas existem, vêm contra a gente, mas você vai viver sem medo disso. Porque o amor, a fidelidade, o cuidado do Altíssimo com a nossa vida lança fora todo medo. Não é isso que está escrito na palavra? O amor de Jesus lança fora todo medo. O verso 7, eu acredito que seja o verso mais popularmente conhecido desse salmo. Acho que mais até do que o próprio verso 1. Verso 7. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Vocês já tinham ouvido falar nesse verso? 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Aqui é importantíssimo, irmãos, preste atenção, entendermos o que o salmista está de fato querendo dizer. Ele não está insinuando que Deus transforma os seus servos em super-homens, em super-mulheres inatingíveis, protegidos por uma redoma indestrutível. Então, o que o salmista está querendo nos passar? A gente, quando lê a carta escrita aos Hebreus, a Bíblia nos mostra, nos revela claramente que muitos servos fiéis do Senhor foram martirizados. Isaías foi cerrado ao meio, Paulo foi decapitado. Então, como que a gente consegue entender um verso desse? Primeira informação que a gente precisa ter, isso aqui é uma forma poética, comum na antiguidade, os hebreus, isso era comum, está presente nas poesias hebraicas, essas expressões, 1.000, 10.000, sempre com esse paralelo. Você vai encontrar isso de novo, os hebreus cantando uma música para Davi, fazendo bullying com Saul. Saul matou 1.000, Davi matou muito mais. Então era algo típico, um poema, uma expressão típica da época. O salmista não está insinuando que Deus transforma o seu servo num superman inatingível, de forma alguma. Então o que o salmista quer nos passar com essa frase típica da poesia hebraica da época? Quando você não pode fazer nada pela sua vida para te proteger, o Senhor luta as suas batalhas. Aleluia, aleluia. Quando você está cercado de inimigos, quando você está diante de uma situação que você não tem a menor chance de administrar, o Senhor luta as suas batalhas. Aleluia. É isso que o salmista estava falando. É o Senhor Jesus quem luta as nossas batalhas. Quem é que estava com Josué diante das muralhas de Jericó? Quem é aquele anjo que aparece com letra maiúscula?
É o Senhor Jesus, Ele que luta, Ele que derruba, Ele destrói os inimigos que a gente não tem como administrar. Preste atenção no que o apóstolo Paulo afirma sobre o amor de Jesus por nós, pelos seus eleitos. Romanos 8, anote a passagem, espero que passe aí na projeção. Romanos 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. É exatamente isso que o salmista está querendo nos dizer. Nada nesse universo tem poder de nos separar do esconderijo do Altíssimo. Aleluia. Moisés, o rei Davi, o apóstolo Paulo e inúmeros outros servos de Deus enfrentaram situações de perigo, de morte, de situações extremas. Mas enquanto viviam a vontade de Deus para as suas vidas, 1000 caíram à esquerda deles, 10.000 caíram à direita deles e eles não foram atingidos. Aqueles que habitam no abrigo do Altíssimo são imortais na terra enquanto não concluírem o propósito de Deus, que Deus estabeleceu para a vida deles. Guarde isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, se você é um imortal aqui na terra, enquanto você está vivendo, está cumprindo o propósito que Deus estabeleceu para a tua vida. Nenhum servo do Senhor corre o risco de morrer antes da hora. Você pode falar amém? Amém. Não corre esse risco. Você está nas mãos do Altíssimo. Mas ao completarmos a nossa missão, o Senhor chama a gente para mais perto. O Senhor chama a gente para vir mais perto dEle. Estevão, ao completar a sua carreira, ao completar a sua missão, foi apedrejado pelos fariseus. Mas os céus se abriram e Estevão foi para o braço do Pai. O apóstolo Paulo, após combater o bom combate, completar sua carreira sem perder a fé, também foi para os braços do Pai. Assim aconteceu com Pedro, Tiago, João e acontecerá com Marcão. Assim que completarmos a nossa carreira, a nossa missão aqui na terra, a gente ainda vai viver mais perto do Senhor. Aleluia, aleluia. E mesmo assim, a esse respeito, Jesus declarou, anote essa passagem para você não esquecer, João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, aleluia. Meu irmão, agora tudo se encaixa. Agora tudo faz sentido. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Prosseguindo, no verso 8, o salmista faz questão de nos avisar que todos os agentes da maldade um dia experimentarão o juízo divino. Versículo 8, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Esse verso me remete direto para Gálatas 6:7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem plantar, é o que ele vai colher, porque de Deus não se zomba. O Altíssimo não deixa nenhuma forma de pecado ou de maldade passar impune. Continuando, a partir do versículo 9 ao 13, agora vem a segunda parte do Salmo, ou o segundo olhar do Salmo, onde o salmista reforça o gracioso cuidado de Deus com a vida da gente. Então a segunda parte do Salmo, do versículo 9 ao versículo 13, trata isso, o gracioso cuidado do nosso Deus com a gente. Vou ler do versículo 9 ao 13. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente.
todo aquele que fizer realmente do Senhor Jesus o seu abrigo, nenhum mal o atingirá. Hoje você já foi envolvido pela graça salvadora de Cristo, já passou da morte para a vida. Quem faz do Altíssimo o seu abrigo, passa a reconhecer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Então mal nenhum nos atinge, tudo coopera para o bem. Por isso você pode descansar em paz, sabendo que nada vai acontecer na sua vida fora da vontade soberana de Deus. Você sabia que Satanás usou essa parte do salmo aqui para tentar Jesus no deserto? Sabia que Satanás usou parte do texto sagrado para tentar Jesus no deserto? Está lá em Mateus capítulo 4, versículo 6, ele usa justamente esses versículos onde fala que Deus dará ordem aos anjos para tomarem conta da gente, para tentar Jesus. Olha o que Satanás fala para Jesus. E como nós ouvimos isso ao longo da semana, irmãos. Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aí ele faz referência ao Salmo 91, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Como que Jesus respondeu? Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Amém. Queridos, se o Pai tivesse ordenado a Jesus que pulasse do alto do templo, com absoluta certeza os anjos segurariam Jesus e nada aconteceria. Se o Pai tivesse ordenado. Mas saltar sem a ordem expressa de Deus, fazer qualquer coisa sem a ordem expressa de Deus, teria sido um ato de arrogância, de insensatez e não de fé. Por isso o cristão não deve se colocar desnecessariamente em situações de risco, como se Deus tivesse a obrigação o tempo todo de ficar sendo nosso guarda-costas. Quem deseja que você se arrisque desnecessariamente é Satanás. Por isso Jesus respondeu, não ponha Deus à prova. Em outras versões, não tentarás o Senhor teu Deus. Finalizando a exposição do Salmo, a terceira parte do Salmo 91 é a proclamação de uma promessa. Do versículo 14 ao 16, a gente encontra uma mudança na história aqui do Salmo. Até o versículo 13, você vê o salmista falando de Deus para a vida da gente, e do versículo 14 ao 16, você vai ver aqui Deus falando do salmista. Mas de uma forma surpreendente. Deus se apresenta, fala do salmista, e os versículos finais do Salmo 91 apresentam Deus falando o que acontece com aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. Versículo 14, Deus falando, porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei a resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, amém. O próprio Deus anuncia que guardará em segurança aquele que o reconhece como seu Senhor e Salvador. Ele é o Deus fiel que cumpre a sua promessa. Meu irmão, Jesus é o cumprimento dessas promessas aqui do Salmo 91. Aleluia. Jesus é a nossa salvação, é a nossa certeza de vida eterna. Quem faz os nossos dias longos na terra? Jesus Cristo. Quem é a nossa salvação? Jesus Cristo. Aleluia. Que salmo lindo, meus irmãos. Aplicações, o que a gente pode, de forma prática, experimentar no nosso dia a dia, essa beleza, assim, essa bênção das informações expostas nesse salmo. Primeira aplicação, uma das coisas mais desafiadoras da nossa fé, descanse no Senhor, descanse no Senhor. Fale isso para a sua alma, porque você está abatida, descansa no Senhor. Quem é de Jesus, quem é alvo do seu cuidado e do seu amor, tem que aprender a descansar na palavra do Deus fiel, que afirma lá em Filipenses 4:7, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. E o autor do Salmo 34 vai afirmar a mesma coisa. Como é feliz o homem que se refugia no Senhor. Como é feliz. Como que ele vive de uma forma em paz. Então, irmão, descanse no Senhor. O medo, a ansiedade não pode mais paralisar a gente.
Por quê? Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansa à sombra do Todo-Poderoso. Aleluia! Permita que a paz do Senhor guarde o seu dia a dia, amém? Permita que a paz do Senhor guarde o seu dia. Segunda aplicação: anuncie para todo mundo quem é o seu refúgio e a sua fortaleza, amém? Anuncie para todo mundo quem é o seu Deus, em quem você confia, acredita, serve e descansa. Anuncie. Quem recebe essa paz do Senhor tem que compartilhá-la com todo mundo. Esse salmo nos aponta para uma vida de intimidade, de comunhão, de adoração, mas também de proclamação. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. As pessoas sem Jesus vivem oprimidas pelo medo, meus irmãos. As pessoas aí fora não têm aonde se agarrar. O desespero é um Deus opressor na vida dessas pessoas. Aquele que descansa à sombra do Todo-Poderoso precisa contar para essas pessoas quem é o seu príncipe da paz. Amém? Essa semana a gente compartilhou com alguém sobre Jesus. A gente precisa anunciar, proclamar, contar para as pessoas com entusiasmo. Nós vivemos num mundo mau, cercados por homens maus, os dias são difíceis, mas o meu Deus é bom, aleluia, eu descanso nas mãos do Senhor Todo-Poderoso. Fui assaltado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, mas comigo nada me atingiu, porque eu estou nos braços do Pai. O Senhor é bom, nada vai roubar minha paz. Vamos viver os nossos dias proclamando o nome do nosso Deus, o Príncipe da Paz, e confiando sempre na maravilhosa promessa de Jesus aos seus discípulos, antes da sua ascensão aos céus. O que ele falou? Estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, que bênção maravilhosa ter essa certeza, que o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, Senhor, aleluia. Que bênção, Senhor, saber que nada pode nos separar do seu amor, nem da sua graça. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado pela salvação eterna, Senhor. Obrigado pela salvação diária, Senhor. De quantos perigos o Senhor nos livra, Senhor. Muitos nem tomamos conhecimento, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Como é maravilhoso descansar nos teus braços, Senhor. Senhor, revela a tua graça e a tua salvação para aquelas pessoas que entraram aqui essa tarde e ainda não te conhecem, Senhor. Por favor, liberta os nossos amigos de oração, da opressão do medo, das trevas, Senhor. Temos a absoluta certeza que só o Senhor pode conceder essa paz que muda e transforma a nossa vida, Senhor. Por favor, ajuda essa igreja, o teu rebanho que se reúne aqui, a proclamar o teu nome em todos os lugares e em todo o tempo, Senhor. Queremos viver para a honra e para a glória do teu nome. É isso que te pedimos, em nome de Jesus oramos. Amém, amém. Deus abençoe, querido.